Olá, a paz do Senhor, graça e paz, tudo bem? Depois de algum tempo sem gravar, sem postar nada, olha nós aqui outra vez, né? A gente ficou um tempo aí pensando no que falar, vendo algumas coisas, houveram algumas mudanças, né? E então a gente está voltando aqui para poder compartilhar com vocês as verdades práticas do Evangelho, né? O que seriam verdades práticas do Evangelho? A verdade é que o Evangelho ele foi feito para nos desafiar, ele foi feito para nos incentivar a ter uma mudança de vida, né? Jesus disse certa vez que o reino de Deus é tomado à força, né? Desde João, o reino de Deus é tomado à força. Só os que se esforçam é que herdarão o reino dos céus. Como é que é isso? Não é que você tem que se esforçar para você entrar nos céus, porque a salvação ela foi ganhada na cruz através de Jesus. Esse esforço que o Senhor Jesus está dizendo, eu tenho que me esforçar para ser santo, eu tenho que me esforçar para me afastar do pecado, eu tenho que me afastar para poder agradar a Deus, eu tenho que me esforçar para poder ler a Bíblia, eu tenho que me esforçar para poder orar mais, eu tenho que me esforçar para jejuar. Então esse é o sentido pelo qual Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força e só os que se esforçam tomam posse dele, né? É nesse sentido. Então, verdades práticas do Evangelho, a proposta desse canal é trazer algumas coisas, alguns textos da Bíblia, para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Essa é a proposta. E hoje eu quero comentar com vocês um tema que é da teologia sistemática, né, na teologia, né, é um tema da teologia sistemática que fala sobre a essência de Deus, os atributos de Deus, né, a doutrina de Deus. Né, vou deixar aqui separadinho. Né. E, então, uma das coisas que a gente sempre fala é assim, Deus ele é onisciente, ele sabe tudo. Deus ele é onipresente, Deus está em todo lugar. E Deus ele é onipotente, Deus pode tudo. Legal. Mas a pergunta é, o que essa informação agrega e acrescenta na sua vida? O que significa para você, o que muda a sua vida, você saber que Deus é onisciente? O que muda a sua vida, você saber que Deus é onipresente? O que muda a sua vida, é saber que Deus é onipotente? Então, a ideia é a gente pensar um pouco sobre essas coisas. E eu quero ler com você, para a gente poder começar, o Salmo 139, tá bom? Ele traz aqui bastante informações para a gente sobre esses três principais atributos de Deus. São vários, né? São vários atributos de Deus, né? Mas esses três diz respeito à criação, tá bom? Então vamos lá. Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar a asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins. Cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas,
as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Salmo tremendo. Eu costumo chamar este salmo de o salmo raio-x de Deus. Por que salmo raio-x de Deus? Porque ele fala assim: Senhor, antes que as palavras cheguem dos meus lábios, o Senhor sabe o que eu vou dizer. O Senhor conhece os meus pensamentos. Então, esse é um dos atributos de Deus, a onisciência. Nesse pequeno trecho que nós fizemos a leitura, ele fala desses três atributos relativos à criação, né? Que é a onipresença, onipotência e onisciência. Eu quero, de uma forma bem simples e rápida, pautar isso para a gente. O que influencia a minha vida? Eu saber que Deus é onisciente. O que influencia a minha vida? Eu ter essa informação de que Deus é onipresente. O que muda a minha vida é se eu souber que Deus ele é onipotente. Então é isso que nós vamos falar. Primeiro, a onisciência de Deus. Deus ele sabe tudo. É verdade. Deus ele sabe tudo. Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. Então o salmista ele diz assim que, Senhor, tu me sondas, o Senhor me vê, o Senhor me conhece. E essa é uma verdade, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele vai dizer, antes que as palavras cheguem nos meus lábios, o Senhor sabe o que eu vou dizer. O Senhor conhece os meus pensamentos. Essa é uma situação que tem que fazer muita diferença na sua vida, você saber, você ter a consciência de que Deus sabe o que você pensa. E não é só isso. Deus não só sabe o que você pensa. Deus ele sabe a intenção das suas ações. Quando João, no capítulo 4, conversando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ele começa a ter uma discussão teológica ali sobre onde deve adorar a Deus, se no Monte Gerizim ou se em Jerusalém. E aí Jesus ele fala assim, Deus é Espírito. Importa que que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus procura a tais adoradores, verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. E aí, a adoração, segundo o livro lá de Levíticos, tinha a ver com sacrifício, tinha a ver com perdão de pecados. Então tem muita coisa que a gente faz hoje que a gente fala que estamos adorando a Deus, mas a verdade é que a adoração tem a ver com arrependimento. A adoração tem a ver com confissão de pecados. Naquele contexto ali de Jesus e a mulher samaritana, estão citando o livro de Levíticos. Então, a gente começa a ver algumas coisas assim que a adoração não é cantar, não é simplesmente glorificar a Deus. Na verdade, quando nós cantamos, nós celebramos, nós estamos glorificando a Deus. Essa é a verdade. Mas a adoração, ela vai muito além. A adoração é uma entrega. A adoração é quando eu confesso para Deus, quando eu falo para Deus aquilo que Ele está vendo. A onisciência. Deus ele sabe quando você está sendo sincero na oração. Deus sabe quando você está falando para Ele aquilo que Ele está vendo aqui. Então, a onisciência de Deus, não é que Deus ele sabe tudo ao nosso redor. Deus sabe tudo aqui dentro. Isso tem que fazer diferença na sua vida. Saber que Deus ele está olhando para dentro de você quando você está orando. Deus está olhando para dentro de você quando você está louvando. Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 6, que quando você for orar, entre no teu quarto, fecha a porta. E ali você vai orar ao Deus que está em secreto e o Deus que te vê. Não é um Deus que te ouve, é um Deus que te vê. E isso muda tudo na oração. Porque você não está orando a um Deus que está te ouvindo. Você está orando a um Deus que está te vendo. Mas não está vendo a sua postura corporal. Ele está vendo além. Está vendo você. Está vendo a sua intenção. Quando Samuel foi ungir Davi, chegou lá para o filho mais velho,
do Jessé, o Eliabe. E o Samuel disse: com certeza este é o escolhido do Senhor. Deus falou para Samuel assim: não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Você está vendo a aparência, eu olho para o coração. Então, naquele momento, havia uma coisa no coração do Eliabe que não o habilitava a ser rei. A onisciência de Deus é isso. Ele vai além. Ele vê não o que estamos falando, ele vê a intenção daquilo que estamos falando. Ele sabe tudo. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas. Hebreus 4:12. E é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Quando você fala da onisciência de Deus, é porque Deus, ele sabe o porquê você ora, o porquê você faz as coisas. Eu costumo dizer que o que move a mão de Deus não é o que eu faço, mas sim a motivação pelo que eu faço. Então, saber que Deus é onisciente é para isso. Para saber que quando você estiver orando, quando você estiver fazendo alguma coisa, saiba que Deus está vendo você. Ele está medindo a intenção do seu coração. E o salmista ele falou isso. Senhor, o que eu vou falar para o Senhor? Se o Senhor sabe tudo a meu respeito. O que eu vou falar para o Senhor se o Senhor sabe o que eu vou dizer antes mesmo de dizer? E aí que entra a verdadeira adoração. Onde você fala para Deus aquilo que Ele está vendo aqui dentro. Tá bom? O segundo ponto é que a gente fala que Deus ele é onipresente. O que é ser onipresente? É estar presente em todos os momentos, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Isso é ser onipresente. O apóstolo Pedro, ele fala assim: Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que o apóstolo Pedro ele está querendo dizer? Que nós, seres humanos, nós vivemos o cronos, a cronologia. Deus está acima, Deus está na eternidade. Deus não sofre o tempo. A eternidade de Deus, a onipresença de Deus é isso, é que Deus não sofre o tempo. Deus não tem princípio e nem fim. Deus sempre existiu. Então, quando ele fala que Deus ele é onipresente, Deus está presente em todo o tempo e em todo o lugar. Deus está presente comigo, com você agora. Deus está presente com Adão lá no Éden. Deus está presente com a igreja no arrebatamento. Deus está presente em todo lugar. Então, esse é um outro ponto. Teve um pastor americano chamado Gordon Lindsay, que ele dizia o seguinte, ele até escreveu um livro, né, Orações que Transformam o Mundo. E em um determinado trecho do livro, ele fala assim, que o que muda a oração, o que torna a oração poderosa, é você ter a consciência de que Deus está onde você está. Deus não é um Deus que vai, não é um Deus que vem. Os seres que Deus criou faz isso, vão e vêm. Os anjos fazem assim. Deus não. Deus está. Deus está. E quando você tem a consciência de que Deus está onde você está, você leva em consideração que você está diante de Deus. Na Bíblia, 4 personagens importantes, 3 no Antigo e 1 no Novo Testamento, tinham essa consciência da presença de Deus. E por conta dessa consciência da presença, eles fizeram muitas coisas. Primeiro foi Moisés. Moisés, em determinado momento, se não me engano, no livro de Números, não recordo agora, ele falou assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus disse que envia um anjo. Né? Moisés falou, não quero um anjo, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés tinha consciência de que o que mudaria a vida dele
era ter a presença de Deus junto com ele. O outro que teve consciência também foi Elias. Elias, quando ele se apresenta para o rei Acabe, ele fala assim: o Deus em cuja presença eu estou. E segundo a minha palavra, não vai cair uma gota de orvalho. Elias tinha consciência de que ele estava na presença de Deus e de que ele era representante de Deus. Isso fez muita diferença no ministério de Elias. O outro que tinha consciência da presença de Deus era Davi, do Salmo 139. Ele escreveu, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Mas ele cometeu um pecado, né? Cometeu um homicídio, um adultério, dois pecados, né? Que foram a ruína da vida pessoal dele. A partir daí, Deus disse que a espada não iria mais sair da casa dele. Davi cometeu um pecado, mandou matar Urias, né? E se deitou com a esposa dele. E o profeta Natan chegou para ele assim: você pecou. E aí ele chegou para Deus e falou assim, pediu perdão, né? E escreveu o Salmo 51. No Salmo 51, alguns pedidos que ele fez, ele falou assim: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim teu Espírito Santo. Davi também tinha consciência de que ele estava na presença de Deus. O outro foi Paulo. Paulo, no Atos dos Apóstolos, quando ele estava lá na Grécia, pregando lá, evangelizando os gregos, falando sobre o Deus desconhecido, ele disse: esse Deus que vocês honram, mas não conhecem, é esse Deus que eu prego. Ele falou assim: nele nós somos, nos movemos e existimos. Em Deus nós somos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos. Então, faz essa comparação. O peixe, ele só vive dentro do mar. Se tirar ele do mar, ele morre. Assim somos nós. O mar, para nós aqui, para você entender essa analogia, o mar é Deus. E em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Então não tem como você sair da presença de Deus. Você está na presença do Senhor. Eu estou na presença do Senhor. O que acontece com a gente é que a gente não tem consciência disso. A gente não tem consciência de que Deus está agora com a gente. A gente não tem consciência de que quando você está dirigindo o carro, Deus está do lado. Quando você está orando, Deus está ali do seu lado. Quando você vai para a igreja, Deus está junto com você. No seu trabalho, Deus está com você. Por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Ter consciência de que Deus está onde eu estou, que Deus está onde você está, muda tudo se você tiver essa consciência. Porque quando você vai falar com alguma autoridade, quando você vai falar com, sei lá, um prefeito, um vereador, o seu chefe, o dono da sua empresa, você muda, você pensa no que você vai falar. Porque você está na presença de uma autoridade. Deus é maior que essa autoridade. Então, se eu tiver consciência de que Deus está onde eu estou, a minha vida muda. A sua vida muda. Você vai vigiar naquilo que você vê na internet. Você vai vigiar naquilo que você fala. Porque Deus está aqui. Você vai pensar muito em fazer muitas coisas. Por quê? Deus está aqui. Deus está vendo. E muitas vezes a gente não prospera, a gente não consegue crescer na vida por conta dessas coisas, porque eu costumo dizer assim, que a gente peca no varejo e pede perdão no atacado. Durante o dia você mente, você vê pornografia, fala palavrão, trai, fala mal dos outros, faz fofoca, um monte de coisa, né? E aí chega a noite, quando você vai orar, você fala assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Pega tudo, coloca num saco e apresenta para Deus. Pecado tem nome. Se você mentiu, Deus, perdoa porque eu menti. Deus, perdoa porque eu falei mal. Deus, perdoa porque eu tive inveja. Deus, me perdoe porque desejei o mal de fulano. Assim. Entra aí, nesse caso, entra a onisciência de Deus. Deus sabe. Por que a gente não prospera?
Porque temos pecados que são ocultos, pecados que não foram confessados. E Deus sabe disso. Ele espera que a gente confesse. Aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança misericórdia. Mas quem encobre nunca prosperará, diz lá Provérbios 28, 13. Então, tenha consciência de que Deus sabe o que você pensa. Tenha consciência de que você está na presença de Deus. E aí, a gente vai para o outro atributo de Deus, a onipotência. Queridos, meus queridos, minhas queridas, Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer hora e em qualquer lugar. Porque Ele é o poder. Ele detém todo o poder. Não há nada impossível para Deus. Nada. Eu tenho que ter essa consciência quando eu oro. Eu tenho que ter essa consciência quando eu clamo a Deus. Eu tenho que ter a consciência de que Deus é poderoso quando eu estou orando, apresentando a minha vida, sendo sincero com Ele, tendo consciência que Ele está aqui, que Ele pode sim mudar a minha vida. Quando eu intercedo por alguém. O que acontece é que às vezes a gente tem a atitude de Ana, a mãe de Samuel. O texto vai dizer lá, 1 Samuel, que a Ana ela não tinha filhos, mas a Penina tinha. E a Penina zombava de Ana porque a Ana não tinha filhos. E o Cana vai dizer, em um determinado momento, que ele fala assim, eu não sou melhor do que 10 filhos. E o texto vai dizer que de ano em ano eles subiam para o templo para poder orar. Todo ano, a Ana pedia para Deus, me dá um filho. E Deus não dava. Me dá um filho. Deus não dava. Até que teve um dia em que ela foi para o templo e ela fez o mesmo pedido. Só que nesse mesmo pedido tinha uma motivação diferente. Esse pedido era feito, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo para o Senhor. O que ela estava querendo dizer? Eu só quero ter o prazer de gerar. Eu só quero ter o prazer de ser mãe. Se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. A motivação da Ana em pedir a Deus um filho era simplesmente para poder cessar a vergonha, para fazer com que a Penina parasse de zombar dela. E às vezes a gente faz isso, a gente é um pouco Ana. Quando a gente pede para Deus salvar o marido, salvar o filho, porque está na bebida, nas drogas, más companhias, às vezes a gente pede para poder salvar, para Deus libertar, não tanto porque a gente não se preocupa com ele, muito mais por conta da nossa vergonha. Então, ao invés de você pedir para Deus libertar o marido, libertar o filho, converter, fala assim: Deus, salva meu marido, salva meu filho, salva minha esposa. Porque se o Senhor salvar eles, a libertação, ela vem junto. A motivação da Ana foi que fez com que Deus ouvisse o que ela pediu. Mas ela vem pedindo a mesma coisa. Como o Eucana disse que tinha 10 filhos, então a gente pode subentender que por 10 vezes ela vinha pedindo a mesma coisa. Deus pode mudar a tua história. O que a gente precisa fazer é mudar a nossa oração. É orar segundo assim diz o Senhor. É orar segundo as Escrituras. Mas para isso, o Salmo Isaías, capítulo 59, vai dizer assim, que as minhas iniquidades, as minhas transgressões, fazem divisão entre eu e Deus. E Ele não me ouve. Por isso que quando você tiver consciência de que Deus sabe, de que Deus está junto com você e que Deus pode mudar a história, a tua oração fica diferente. Você passa a orar de forma diferente. A consciência de que Deus está aqui muda a oração. A consciência de que Deus sabe o que eu vou falar muda a oração. É isso que Deus quer. E você ter consciência de que Deus pode mudar a tua história. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Você precisa ser sincero com Deus. Você precisa se apresentar diante de Deus sem folha de figueira. Você tem que se apresentar a Deus como Adão e Eva antes da queda. Transparente, nu de espírito. Falar para Deus aquilo que Ele está vendo. Falar para Deus o que você está sentindo. Falar para Deus os seus fracassos, os seus desânimos. Confessar para Deus os seus pecados. E deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Como que isso vai mudar a minha vida, pastor? O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação, Filipenses 4:8, que essa, eu falo sempre que isso aqui é a certeza de que Deus ouviu a minha oração. Ele diz assim, 4, Filipenses 4, a partir do versículo 6, para a gente entender. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Tá? O que eu falei, ore, fala para Deus aquilo que Ele está vendo. Fala para Deus aquilo que Ele está vendo. Ficou com raiva, teve inveja, fala para Deus aquilo que Ele está vendo. Fala, não tenha vergonha, Ele sabe. Não adianta você tentar esconder. O Salmo 139 diz que Ele sabe tudo. Então, não esconda de Deus. Fala para Ele aquilo que Ele está vendo. E depois que você orar, apresentar diante de Deus as suas razões, as suas petições, a certeza de que Deus ouviu é que ele diz assim, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que eu tenho que sentir depois da oração é paz. A casa pode estar caindo, o prédio pode estar pegando fogo. Depois que eu fizer a oração, se eu sentir paz, Deus está trabalhando, Deus ouviu a minha oração. Está na mão de Deus agora. E aí, você continua trabalhando a sua fé, trabalhando a sua oração. Como, pastor? Aí o apóstolo Paulo fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o seu pensamento. Passe a pensar em coisas boas, passe a pensar em coisas que te alegram, passe a pensar como que vai ser quando você receber aquela vitória, passe a pensar como você vai ser quando Deus responder aquilo que você pediu. Vai ser assim, eu vou fazer assado. E agradeça a Deus, obrigado, Senhor. Não aconteceu nada? Obrigado, Deus, eu sei que o Senhor ouviu minha oração. Então, esses atributos de Deus, se você praticar isso, que Deus sabe tudo, tudo. Não chegou a palavra aqui, Deus sabe que eu vou falar. Deus está presente aí com você agora. E Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer hora, em qualquer lugar. Porque para Deus não há coisas impossíveis, nada é impossível. E Ele diz mais, agindo eu, quem impedirá? E Ele diz, Jesus dizendo, tudo é possível ao que crê. Tá bom? Que isso seja realidade na sua vida. Pratique a presença de Deus. Tenha consciência de que Ele sabe tudo e que Ele pode mudar a tua história a qualquer hora, em qualquer momento. Tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, curta, comente e compartilhe. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.